tudo bom? Espero que vocês estejam bem desde o último devocional que eu trouxe. E para o dia de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a vida de Jó. Tá? Segundo a Bíblia, Jó era o homem mais rico da sua geração, assim como o mais piedoso. E essa realidade fez com que ele se tornasse alvo de Satanás, né? Aí num diálogo bem interessante entre Satanás e Deus, Satanás tenta imputar sobre Jó a ideia de que a fé que ele tem em Deus está totalmente ligada às coisas que ele tem, aos bens que ele tem, né? Então uma fé utilitarista. E se tudo isso fosse tirado, ele então blasfemaria contra Deus, né? E aí Deus então permite que Jó fosse provado, e aí Satanás pode tirar as coisas dele, entretanto preservando a vida de Jó, né? Então já de saída assim, a gente consegue ver no livro de Jó a relação de poder de Deus sobre Satanás, que nada é permitido, nada é possível de ser feito sem a permissão de Deus para o cumprimento da vontade dele, tá? E aí na sequência assim, o que acontece, né? Satanás começa a tirar as coisas de Jó, né? Um dos primeiros pontos que Satanás infringe sobre Jó é quanto à área financeira, né? Ele era o homem mais rico e aí de repente ele perde tudo, né? Tudo é tirado dele da questão financeira. Então Jó é atingido na área financeira, perde os bens, vai à falência e é isso aí. Na sequência, sim, logo em seguida, ele é atingido na área familiar. Os filhos dele morrem, né? Todos de uma vez, num acidente em casa, né? E aí tu começa a somar essas questões, né? Vai à falência, sendo mais rico, perde todos os filhos numa situação apenas. E aí o que Jó fala? E aí a gente já começa a ver os aspectos da fé de Jó, né? Então diz assim a palavra em Jó 1, capítulo 1, né, versículos 21 ao 22. Então Jó, mesmo diante de toda a dor e das perdas, disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então Jó é atingido na área financeira e na área familiar, né, com os filhos dele, e mesmo assim ele mantém a fé dele firme em Deus, né, diante dessas situações. E aí segue, né? Ainda Satanás vai continuar tirando coisas de Jó, né? O próximo ponto em que Jó é atingido é na área da saúde, né? Ele é acometido de uma doença grave, com feridas por todo o corpo, tem que ser feita a raspagem com louça e o cheiro é muito forte. Então perde toda a questão financeira, os filhos, é acometido com uma doença grave, e para somar ainda mais, a esposa dele nega a fé em Deus, né? E ainda questiona a própria fé de Jó, né? Então no momento em que o cônjuge, independente de ser a esposa para com o marido ou o marido para com a esposa, o sofrimento, o momento de sofrimento é o que a gente mais precisa de apoio do cônjuge, né? Então aí em Jó 2, versículo 10, ele diz assim, ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E aí segue, né? O último, aí tem a questão dos amigos, né? Que ele recebe a acusação leviana por parte dos amigos, né? Uma acusação falsa, impiedosa, injusta por parte deles, né? E aí é interessante que nesses pontos, nesses 5 pontos, o que a gente consegue notar, né? E trazer para a nossa realidade? Aonde a nossa fé está depositada? Está depositada em Deus e na graça e no cuidado dele, ou está depositada nas coisas, nas pessoas, naquilo que a gente tem, naquilo que a gente é em aspecto físico, né? Nossa fé tem que estar depositada em Deus. E num dos livros do John Piper, ele diz que tem muita gente que não é convertida de fato, e a sua fé é vazia, ela é como um fogo de palha, né? Que no primeiro vento de tribulação ela não resiste e despreza Deus e rejeita seus ensinamentos, né?
Então Jó tinha sido atingido em 5 áreas vitais da vida dele, né? Na questão social, familiar, enfim, financeira, e ele não tinha mais o que perder. Porém, assim mesmo, Jó não perdeu sua fé em Deus, ele não blasfemou contra Deus, né? E então, assim, aí chega no momento que no mais profundo de sua dor ele ainda chega a gritar profundos pulmões, né? Diante de toda a carga que ele estava somando, né? O meu Redentor vive, né? E imagina, no meio de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as perdas, tu ainda conseguir gritar que o meu Redentor vive. Isso é incrível, e o quanto disso a gente faz na nossa vida. Ou a gente tem uma fé vazia e utilitarista e fogo de palha, que aí no primeiro vento de tribulação, de dor, a gente não consegue gritar que o meu Redentor vive, né? E evidentemente, né, que com o relacionamento de Deus há questionamentos ali de Jó para com Deus, né? E aí um dos capítulos que eu acho muito interessante de Jó é o 38, né? Que há que Deus ficou em silêncio em todo esse tempo, né? Mas aí nesse momento, em Jó 38, Deus fala, né? E aí eu vou ler o início, mas eu recomendo que façam a leitura dele posteriormente ao devocional, tá? Diz assim, né? Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Eu acho fantástico essa passagem, né, em que Deus fala, que começa a colocar Jó no lugar dele. Jó, está questionando, mas aonde tu estava quando eu criei todas as coisas, toda a criação, o universo, tudo? Onde você estava? Eu sou Deus, aquele que sustenta a realidade, o tempo, o universo, a criação. E aí, depois de ouvir todas essas palavras de Deus, Jó consegue compreender, né? No capítulo 42, ali no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu quero deixar essa pergunta: aonde você estava quando Deus estava criando os alicerces do mundo? Quando ele estava lançando a régua de medir, quando ele botou as trancas para manter o mar no lugar que ele está? Aonde você estava para questionar o poderio, a graça, a majestade e a magnificência do Senhor nosso Deus? E essa reflexão, gente, que independente da tribulação, da dor, das perdas que a gente tem na nossa vida, Ele continua sendo Deus, Ele continua sustentando a realidade e Ele continua guardando aqueles que são filhos dEle. Então, que essa mensagem seja de encorajamento, de renovo para a fé de todos nós, de que nosso Redentor vive e está conosco até a consumação de todo o século. Tá bem, gente? Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus. Até mais.